Fala, meu brother, mais um grande dia. Vamos seguindo então com a jornada do barbeiro campeão. Então, hoje eu quero falar para ti sobre demorar no corte, na barba, nos processos na barbearia. Então, ao longo desses meus 5 anos de experiência, o que eu percebi? Quem é mais rápido, fatura mais. Então, qual que é a ideia? A gente acelerar os processos no corte, na barba, limpeza facial e outros procedimentos, porque a gente vai rentabilizar mais. Então, qual que é a ideia para a gente faturar mais, digamos assim, como barbeiro? Fazer com que a hora faça valer mais. A nossa hora tem que valer mais, cada vez mais. Então, por que a gente aumenta preço de corte, aumenta preço de barba? Porque a gente quer faturar mais com menos tempo. Eu quero te dar uma palhinha de como que você pode, principalmente você, barbeiro, que já trabalha na área e demora às vezes 40, 50, uma hora num corte de cabelo, que às vezes pode demorar 10, 15, 20 minutos no máximo. Às vezes é pequenos detalhes que você precisa ajustar. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma dificuldade gigante nessa questão, porque eu demorava demais, era muito perfeccionista. E, claro, sempre querendo entregar o melhor, a maior qualidade possível, até hoje, né? Só que tem que se ligar em alguns detalhes, porque tem cliente que você vai perder porque demora demais. Agora, nessa correria do dia a dia, né, as pessoas não querem estar perdendo uma hora, 2 horas na barbearia, elas não querem. Tanto que a ordem de chegada, o que eu percebo, as pessoas estão percebendo que a ordem de chegada às vezes nem não é tão beneficente como um agendamento, né? Então, tem muita gente ainda que tem cultura da ordem de chegada e isso é outro negócio, outro tipo de negócio que barbearias ainda têm esse tipo de negócio, né? E eu não vou entrar em detalhes nisso, mas o que eu quero entrar no detalhe da agilidade do atendimento, do cliente chegar na barbearia, né, já ser atendido e de forma rápida ser liberado, né? Então aqui na barbearia, na Trem Barber, a gente tem um tempo de no máximo 30 minutos, por exemplo, de corte, no máximo 30 minutos de barba. Geralmente a gente libera antes. Tem corte que demora 15 minutos, tem corte que demora 20, 25, né? A gente tem uma hora para fazer corte e barba. Eu acho mais que suficiente para fazer corte e barba, então eu deixei uma hora. Mas tem cabelo e barba que a gente faz em 40 minutos, né? Em 35 minutos. 50 minutos, os assinantes, tem assinantes que eu atendo cabelo e barba em 30 minutos, né? Uma manutenção, então o que a gente faz? Manutenção é muito rápida, aquele cabelo que já está cortadinho de uma semana, aquilo ali cara, é 10, 15 minutos tu faz aquele cabelo, né? E barba, então, nem se fala. Então, o que eu vejo um dos nossos diferenciais aqui é essa agilidade. Então imagina, a gente atende por agendamento, né? A gente é rápido, então o quanto que a gente fideliza por isso? A gente atende por agendamento, a gente é rápido e tem qualidade, entendeu? Então não adianta também ser ágil, rápido e não ter qualidade. Também não funciona. Então, primeiro qualidade, depois você vai para agilidade, né? Então, porque no fim das contas é um serviço que se repete, né? Cada atendimento vai fazer um corte, vai fazer uma barba ali e dificilmente tu vai pegar um corte novo ou uma barba que tu ainda não fez naquele estilo. Pode ser outro cliente, mas aquela barba do formato quadrado, né? Fazendo um degradezinho na lateral aqui, deixando mais quadrado nessa parte de baixo, tu já fez, provavelmente, né? Principalmente quem é mais antigo na área. Então, quem é antigo na área e demora mais de 30 minutos para fazer um corte, tem alguma coisa errada, né? É alguma coisa que está pecando na hora dos processos. Então, eu vou te falar aqui os detalhes, né, que eu percebi que eu no início demorava. Primeira coisa, perfeccionismo, que eu acabei falando ali no início. Perfeccionismo demais. Tem gente, eu era assim, é tão perfeccionista que é deixar impecável a parada que chega a estragar. Chega a estragar. Já aconteceu.
Eu confesso que no início já aconteceu de tanto ser perfeccionista, tipo, nunca tá bom, nunca tá bom. É aquele barbeiro que passou a máquina ali, aí faz outra coisa, olha de novo e vai de novo com a máquina, e daí faz outra coisa, corta em cima, olha na lateral e vai de novo, e aí acaba estragando. Entra com a máquina onde não precisava. Então, se liga nisso. Às vezes o corte tá top e aí tu acha pelo em ovo ali para fazer ainda. Então, se liga. Porque o que que acontece? A gente acaba demorando muito. O que eu mais demoro é em polimento, por exemplo, no corte. Então, todo corte tem uma sequência. Por exemplo, tem a sequência do degradê na zero, né? Cada barbeiro tem a sua sequência, né? O que vai mudar é a questão da visão do barbeiro, o feeling de olhar a lateral, por exemplo, num degradê e ver onde é que precisa ajustar o tom, né? Então, nessa parte ali eu acabo demorando, mas o processo é o mesmo em todos, né? O que vai mudar é subir um pouquinho mais ou menos a máquina ali, né? Distribuição dos tons, aquilo ali vai mudar, mas a ideia primeiro eu vou limpar com a 2, depois eu vou marcar com a 0 baixa, depois eu vou com a 0 alta, isso é tudo a mesma coisa, dificilmente vai mudar. Então, o que que a gente acaba demorando? É nessa questão, então, do polimento, a gente fica perdendo muito tempo. E aí, isso é uma coisa, perfeccionismo. Então, tem que vencer. Perfeccionismo é um bloqueio, né? Geralmente, quem demora muito no corte, demora em outras coisas também, né? Então, tem que se ligar nisso. Tem que perceber o que que pode estar acontecendo que tu tá demorando muito. A tua visão, tu não tá treinada a tua visão, talvez, né? Ou a luz tá pouca, né? Então, tem alguns detalhes nesse sentido de ajuste. Por exemplo, no início, a luz, na barbearia que eu trabalhei antes, as luzes não eram tão boas, né? Pelo menos na minha visão. Quem olhava de fora para dentro, a luz era top. Mas eu cortando eu sentia dificuldade. Então aquilo ali eu sabia que me fazia demorar mais. Então fui lá, comprei um ring light e botava do lado da cabeça do cliente para mim enxergar. Então eu achei uma solução. Então sugiro a você também perceber como é que tá as suas luzes aí, né? Você tem que se autoavaliar. Eu vou falar algumas coisas que aconteceu comigo, mas você tem que se avaliar. Outra coisa que me fazia demorar demais era a questão da conversa. Então, até hoje, eu converso muito com os meus clientes, né? Porque a gente fideliza, a gente cria conexão com o cliente. Então, só que tem que se ligar a uma coisa. Por mais que o cliente é teu amigo, né? Ou se tornou teu amigo, criou conexão com ele, cuidado com a questão de demora, tá? Porque mesmo aquele cliente que mais gosta de passar contigo, que mais gosta de conversar, talvez uma hora ele se incomode que tu tá demorando uma hora e meia a fazer um corte de cabelo, porque tu tá conversando demais, tá perdendo a tua atenção, né? Não tá conseguindo assimilar fala com corte, então se liga nisso. Começa a treinar, então, essa questão da conversa. Percebeu que tá? O que que me acontecia nas antigas? E até hoje, se eu descuidar, eu tô conversando ali, a minha produtividade pode cair, porque eu tô conversando, tô prestando atenção na conversa, no que eu quero falar para o cliente, ou numa história que eu tô contando para o cliente, e me perco. E aí eu começo a fazer novamente o processo que eu fiz. Por exemplo, estou raspando na zero aqui, eu repasso, se eu me perco na conversa, eu repasso 3, 4 vezes, onde era só uma passada, estava pronto. Então se liga nisso. Então, como o tema hoje é falo demais e acabo atrasando o corte, eu vou parar por aqui. Eu quis dar uma introdução, então, do que acontece, né? Por que que a gente demora mais e tudo mais, mas o meu ponto principal desse vídeo é a questão de por que que eu demoro demais, converso demais e demoro. Então, começa a treinar, por exemplo, na cadeira, quem tem que falar não é o barbeiro que tem que ficar falando, né? Não é, tu não é, o cliente não é o teu psicólogo, que tu precisa estar falando sem parar. Não. A questão é o seguinte, o cliente é o teu cliente, não você é o cliente dele, né?
Então, quem é que tem que falar e quem é que tem que escutar? O cliente fala e o barbeiro mais escuta do que fala, né? Então a gente vai puxando assuntos do que o cliente vai falando, mas quem precisa, quem quer conversar, quem precisa falar, né? É o cliente. Então, cuidado com isso também. Eu vejo por aí que acontece. Às vezes o barbeiro acha que o cliente é o psicólogo. Começa a falar coisas que o cliente não quer nem saber. Às vezes o cliente tá atucanado com alguma coisa particular e aí vem o barbeiro e fala outra coisa, problema dele ali, né? O cliente não tá nem aí para isso. Às vezes tu tá até incomodando. Então tem que se ligar nisso. Tem cliente, né, que não quer conversar muito, tem cliente que gosta de conversar. O que que tu tem que ter em mente como barbeiro, né? Cuidado para não exagerar na sua conversa e perder essa atenção, o foco que é o corte. O cliente veio para cortar cabelo, fazer barba, né, entre outros procedimentos. Então a boa conversa, essa conexão de barbeiro e cliente é um a mais, digamos assim, mas não deixe que isso te atrapalhe no teu dia a dia, porque eu acho que uma das coisas que mais atrapalha o barbeiro de ser um pouquinho mais ágil, né? Uma das coisas é essa questão de conversar demais e se perder na hora do corte. Fechou? Então, se tu curtiu esse conteúdo, é conteúdo simples, prático e de grande valiosidade. Então, eu vou trazer conteúdos que vão agregar na vida de vocês, como barbeiros que já trabalham na área, ou você que almeja essa profissão, então, que vem crescendo demais. Eu estou com meu curso prático aberto, vamos começar ainda esta semana e eu te convido. Então, se tu tiver interesse, já me segue aí, deixa um comentário, algum conteúdo que tu queira que eu passe aqui, né? Ou até mesmo o que tu achou desse vídeo, se te agregou e se faz sentido para ti também, que eu tô louco para saber o que você pensou, o que você achou. Então, tamo junto, forte abraço, valeu!